padronizar os topos de bolo. E isso foi uma coisa aqui que me ajudou muito na hora de precificar. Porque quando eu comecei, eu não tinha muita noção assim de como eu deveria fazer a precificação. Me tomava muito tempo. Então, às vezes, a pessoa me pedia 3 orçamentos de topo de bolo, boleira, que geralmente encomenda mais, né? 3 orçamentos de topo de bolo, não sei quanto, 5 orçamentos de caixinha, e eu demorava muito para fazer os orçamentos. Então, o que eu fiz aqui que me facilitou muito? Além de ter a planilha que me ajuda, eu criei padrões. Eu classifiquei os meus modelos de topo de bolo, classifiquei os meus modelos de caixinha, classifiquei os meus modelos de tags, classifiquei os meus modelos, por exemplo, de convite. Dessa classificação, eu criei padrões. Vou citar como exemplo aqui o topo de bolo. No meu topo de bolo aqui, eu tenho o topo de bolo clássico, que é um topo de bolo mais simples. O primeiro ponto aqui foi classificar. Então, eu tenho topo de bolo aqui clássico, tem topo de bolo intermediário e tem o topo de bolo luxo. Dentro de cada classificação, eu criei um padrão de material. Como assim, Graça? Por exemplo, para os meus topos de bolo simples, que são esses topinhos aqui, eu criei um padrão de quanto de material eu posso gastar. Eu gasto X tipos de materiais. No topo de bolo clássico, eu gasto uma outra quantidade de materiais. E no topo de bolo luxo, eu gasto uma outra quantidade de materiais. E por que eu criei padrões de materiais? Porque antes, olha o que acontecia. A pessoa me mostrava assim, eu quero um topo de bolo da Mini e ele vai ter, sei lá, 30 peças. Aí eu ia lá e fazia uma precificação. Aí depois uma outra pessoa, eu quero um topo de bolo do Rei Leão, ele tem 10 peças e ele vai ser assim. Eu ia lá e fazia uma outra precificação. Aí depois vinha aqui uma pessoa e falava, eu quero um topo de bolo do astronauta, ele é desse modelo. Eu tinha que ir lá e fazer outra precificação. Se viesse aqui 20 pessoas me pedindo topo de bolo, eu tinha que precificar 20 vezes. Quando eu comecei a classificar os meus topos de bolo e criar padrões dentro dessa precificação, só de eu bater o olho naquele topo de bolo, eu já sei em qual classificação ele está, em qual padrão ele se encaixa. Então, eu não preciso exatamente fazer a precificação para cada topo de bolo, porque ele já se encaixa no padrão.